Esse é um daqueles vídeos que são muito horríveis de se fazer, que é muito desconfortável de se fazer, mas que acabam sendo importantes de serem feitos. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar aqui sobre o caso da Sol e sobre incels. Primeiro eu queria dar uma explicação para vocês. O título vai estar um pouco diferente, mas é porque os últimos vídeos aqui do canal eles têm sofrido com uma retenção de monetização, né? Eles estão com baixa monetização, eles estão com os anúncios reduzidos, porque o conteúdo que eu faço aqui no Transmissão, às vezes ele fica um pouco pesado, né? Às vezes, enfim, eu falo aqui sobre racismo, sobre umas coisas assim que são um pouco mais pesadas, então, às vezes, o robô do YouTube acaba pegando alguns termos de título, de thumb, enfim, e acaba desmonetizando o vídeo. No caso, os vídeos eles não foram totalmente desmonetizados, mas eu estou recebendo quase nada pelo meu trabalho aqui. Então é por isso que eu mudei um pouco a forma como eu faço os títulos, para ver se acabam aparecendo mais anúncios mesmo nesses vídeos um pouco mais pesados. E também eu vou tentar adotar esse tipo de medida ao longo do canal, né, daqui pra frente. Então, enfim, né, se aparecer algum anúncio, se esse vídeo tiver sido monetizado, eu peço muito para que vocês assistam os anúncios, porque o meu trabalho aqui tá, enfim, sofrendo um pouco ultimamente. Mas, vamos lá pro tema do vídeo, né? Vou aqui falar sobre um outro tema pesado, que eu vou falar sobre o assassinato da Sol, e sobre esse fenômeno de incels que a gente tem visto acontecendo nos últimos anos. Bom, a Ingrid Bueno, mais conhecida como Sol, era uma menina de 19 anos, que ela era streamer de games, ela inclusive era uma gamer profissional, ela jogava Call of Duty Mobile a nível profissional, ela fazia parte inclusive de um grupo, né, que era o FBI eSports, porque ela realmente era muito boa no jogo, e ela foi assassinada brutalmente por um rapaz de 18 anos chamado Guilherme. Segundo relatos de Guilherme, ele e Sol se conheceram pela internet e eles jogavam juntos, né? E em uma dessas vezes que eles estavam juntos para jogar, o Guilherme ele disse que queria cometer uma chacina em uma igreja. A Sol não quis participar disso e disse que iria denunciá-lo para a polícia. E depois disso, ele pegou uma faca e a esfaqueou. E depois que Guilherme a esfaqueou, ele filmou o corpo dela sem vida e jogou esses vídeos na internet por grupos de WhatsApp. E ele também mandou um livro dele nesses mesmos grupos com vários dizeres nazistas e com muitas frases de misoginia nesse texto, né? Com muitas coisas de misoginia nesse livro. E ele também mandou esses vídeos e esse livro para Lola Aranovich, que ela escreve no blog Escreva Lola Escreva, que é um blog onde ela fala sobre misoginia principalmente. E talvez você esteja se perguntando por que exatamente eu vou falar de incels ao falar desse caso. Mas eu vou fazer isso porque o comportamento do Guilherme está muito enquadrado dentro do que é um comportamento muito visto pelos incels. Obviamente, eu não assisti os vídeos que ele fez da Ingrid morta. Inclusive, eu peço para que vocês que estejam me assistindo não irem atrás desse tipo de coisa, porque isso é um desrespeito absurdo com a Ingrid, é um desrespeito absurdo com a família dela. Enfim, então, por favor, não vão atrás desse tipo de vídeo. Não vão, porque isso é horrível, tá? Então, por favor, não façam isso. E eu também não li o livro que ele lançou, né, junto com esses vídeos. E também não tenho o menor interesse em ler esse livro. Mas as pessoas que receberam esse livro falaram qual era o conteúdo. Inclusive, a Lula Aranovich, ela falou sobre esse conteúdo. E pelo que foi dito nesse livro, ele tinha muitos textos falando sobre como que as mulheres eram inferiores. Parece que ele falava que queria exterminar metade da população do mundo, né, que seriam as mulheres. Nesse livro ele também fazia muitas exaltações nazistas. Ele demonstrava uma frustração muito grande por ele ter sido sustentado pela mãe dele, por ele ser sustentado pela mãe dele, né? Guilherme tem 18 anos, então é muito normal uma pessoa de 18 anos ser sustentada pela mãe.
mas ele não aceitava isso, porque era uma mulher o sustentando. E ele também demonstrou muita frustração por ter sido abandonado pelo pai. Isso tudo foi o que disseram que tinha nesse livro, né? E é principalmente por causa dos relatos a respeito do conteúdo desse livro que a gente vai falar aqui sobre incels. Incel significa Involuntary Celibate, né, que traduzindo seria celibato involuntário. E celibato é aquele ato de você não fazer sexo, sabe? De você não praticar o ato sexual. Padres costumam ter, né, na sua doutrina, essa imposição do celibato, né, que eles precisam ser celibatários. Não que eles de fato sejam, porque muitos padres não são, tem outros que são celibatários, alguns não são. Mas a doutrina católica ela exige esse celibato de padres e também a maioria das religiões cristãs exigem ali, né, que a pessoa ela não faça sexo antes do casamento, que ela mantenha um celibato antes do casamento. E no caso dos incels, eles se colocam como pessoas celibatárias, mas não por vontade, não por praticarem de bom grado o celibato, mas sim por serem obrigados a serem celibatários por ninguém os querer. Os incels costumam se encontrar em fóruns online, onde eles ficam discutindo sobre o quanto que o mundo é injusto com eles, porque na perspectiva deles, eles acreditam, né? Eles foram criados com a promessa desse mundo de que eles teriam mulheres sob seu domínio, de que eles teriam alguma mulher ali para eles se relacionarem, que essa mulher seria ainda, enfim, deles como um objeto mesmo, não como um ser humano, mas como um objeto. E que isso não aconteceu com eles porque as mulheres se recusam a estarem nesse papel, né, de serem subjugadas a eles. E então eles se sentem injustiçados pelo mundo por terem ficado sozinhos. E nesses fóruns, os incels eles costumam fazer um ranking, né, de classificação de pessoas com notas de 0 a 10. E eles costumam dizer que as mulheres elas sempre procuram os homens que estejam nota 10. Elas não costumam procurar os homens que sejam correspondentes às notas delas. Então o que eles dizem é que, por exemplo, uma mulher que seja 5 de 10, ela não vai querer se relacionar com um cara que seja 5 de 10. Ela vai procurar se relacionar com um cara que seja 8 ou 10 de 10, sabe? Que elas sempre estão procurando os melhores caras e que por isso eles acabam ficando para baixo, porque uma mulher que seja 10 de 10, ela vai se relacionar com um cara 10 de 10, a mulher que seja 5 de 10 vai procurar os homens 10 de 10 e as mulheres que sejam, sei lá, 1 de 10 vão procurar os homens que sejam 5 ou 6 de 10 e os homens que são, sei lá, 3 de 10 eles não iriam encontrar ninguém. Essa é a lógica deles. E eles colocam nas mulheres essa culpa toda, porque no pensamento deles elas não estão querendo homens como eles, né? Eles, inclusive, né, dizem que eles não conseguem mulheres por eles serem feios, por eles não estarem dentro do tal padrão de beleza, por eles serem, às vezes, baixinhos, às vezes eles não terem estrutura óssea adequada, ou então por eles não serem tão sociáveis e as mulheres acabam não querendo eles. E eles sempre se colocam como os caras muito legais, mas que são preteridos por causa dessa superficialidade de mulheres de quererem os melhores homens, né? Os machos alfa, que eles costumam chamar de chads, né? Eles chamam de chads os caras que são os mais atraentes para mulheres. E eu nem vou dizer que eles estão totalmente errados nessa forma deles de ver o mundo, porque de fato a gente vive numa sociedade em que padrões de beleza foram estabelecidos e que todo mundo busca se relacionar com alguém que esteja dentro desses padrões de beleza. Tanto que a gente vê muitas mulheres almejando homens que sejam, enfim, que tenham determinada estrutura óssea, que sejam magros, que sejam de determinada cor de pele, que sejam, enfim, aquele padrão, mas a gente também vê muitos homens querendo se relacionar com mulheres que estejam dentro do padrão de beleza vigente. A gente vê isso acontecendo muito. Não é à toa que é muito falado sobre a solidão da mulher negra, né? Que como a gente tem um padrão de beleza ali que está estabelecido dentro do que é branco, do que é magro, do que é, enfim, esse monte de coisas, as pessoas que não estão nesse padrão acabam ficando
mais solitárias, e a mulher negra costuma ser muito preterida, a mulher negra de pele retinta principalmente. Então, isso é um fenômeno que acontece em todos os grupos, com todas as pessoas, né? Não é algo exclusivo das mulheres, essas pessoas quererem, né, aquilo que está dentro do padrão de beleza. Muitos homens também fazem isso. Mas os incels acabam colocando isso como sendo algo unicamente feito por mulheres, né? Como mulheres sendo esses seres malvados, esses seres horríveis, que são muito superficiais e que acabam deixando esses homens super bonzinhos de escanteio. Só que eles não são homens bonzinhos. Até porque nesses fóruns eles acabam alimentando um ódio muito grande contra mulheres. Não só contra mulheres, mas contra vários grupos minoritários, mas principalmente contra mulheres, né? E eles ficam num ciclo de autodepreciação absurdo dentro desses fóruns. Porque é muito comum os caras postarem foto deles ali, falando: ah, eu não consigo mulheres porque eu não sou um Chad, porque eu tenho o maxilar desse jeito, eu tenho estrutura óssea desse jeito, então as pessoas acabam não me achando atraente, as mulheres não me querem. E os comentários, né, que costumam ter para essas fotos, não é igual no Instagram que a gente posta uma foto e muitas vezes as pessoas vão dizer que a gente é linda. Não. O que acontece nesses fóruns são pessoas concordando que de fato a pessoa que postou aquela foto é feia. Que de fato a pessoa que postou aquela foto não tem a estrutura óssea desejada e que é por isso que ela realmente não consegue se relacionar. Então esse tipo de pensamento é reforçado ali dentro. E eles postam essas fotos justamente para que aconteça isso. Não é querendo um biscoito de pessoas dizendo que eles são bonitos. É querendo um reforço para o que eles já estão pensando sobre si mesmos. Então a gente vê ali uma bolha de ódio, né? Um ciclo de ódio ali sendo alimentado, que não acaba, que eles ficam só nessa espiral de autodepreciação e de depreciação dos seus iguais e alimentando o discurso de como as mulheres são injustas e de como elas são culpadas por eles estarem naquela situação. Então, dentro desses grupos, rola uma misoginia absurda, porque eles falam realmente muito mal de mulheres e muitas vezes eles fazem ataques programados contra mulheres. Eles fazem ataques tanto online contra mulheres, que é o mais comum, quanto alguns ataques offline, que acontecem em uma frequência bem menor, mas que acontecem. Inclusive, alguns dos massacres feitos em escolas nos Estados Unidos foram feitos por incels que estavam em fóruns desse tipo. E aqui no Brasil a gente teve agora, né, mais recentemente, o Guilherme cometendo esse assassinato, né? E é muito comum, quando acontece um ataque desse, que eles façam exatamente o que o Guilherme fez. Que eles coloquem troféus ali, né? Por exemplo, quando eles vão fazer um ataque coordenado, muitas vezes eles começam a avisar nos grupos e muitas vezes dentro desses grupos, dentro desses fóruns, uns vão dando ideias para os outros, né? Como fazer esse ataque. Então, eles acabam ali se ajudando a cometer ataques, a cometer crimes, a cometer homicídios. E dentro desses grupos é comum que eles mandem coisas, né, enfim, de ataques que eles cometeram, tanto ataques online quanto, em alguns casos, ataques também pessoais, ataques físicos, ataques no mundo fora da internet. Inclusive, não foi à toa que a Lola Aronovich recebeu esses vídeos e recebeu esse livro, porque a Lola, ela tá há anos denunciando esse tipo de fórum no seu blog, denunciando esse tipo de fórum em matérias jornalísticas. Ela tá há anos tentando fazer com que esse tipo de coisa receba mais atenção, com que esse tipo de grupos online, onde esse ódio a mulheres é alimentado, seja mais denunciado, né? Onde isso seja levado a sério, onde esses fóruns sejam extintos. Ela está há anos travando essa batalha e muitas vezes ela recebe ameaças, ela recebe coisas repugnantes. Então foi por isso que ele mandou para ela, porque ele sabia que ela era uma pessoa que estava na linha de frente no combate aos fóruns onde incels se encontram. Ela estava na linha de frente do combate a essas bolhas que eles criam. Então a Lola recebeu esse tipo de coisa como uma ameaça, né? Como mostrando o que poderia acontecer com ela. E a Lola recebe ameaças constantemente
por causa disso, por causa desse enfrentamento que ela faz. E eu mesma já me deparei com incels. Eu nunca fui atacada por incels, né? Nunca aconteceu isso comigo, deles virem me atacando. Mas eu já encontrei alguns incels em Tinder da vida, em alguns aplicativos assim. Eu já encontrei incels aqui no canal, né? Eu até comentei em um dos vídeos que teve um menino que ele veio aqui falar umas coisas muito estranhas, né? Que ele dizia que parecia que a gente se comunicava por telepatia, porque às vezes em alguns vídeos eu falava coisas que ele estava pensando e ele queria uma atenção minha que vai além da atenção que eu dou aqui para os inscritos, porque vocês sabem que eu dou muita atenção para vocês, né? Eu tô sempre me esforçando para responder todos os comentários. Quando me mandam um DM no Instagram também, eu sempre me esforço para responder. Nem sempre eu consigo fazer isso na hora, né? Mas eu sempre procuro responder vocês, até porque eu gosto muito dessa troca, né? Eu acho muito legal o carinho que vocês têm comigo e eu tenho um carinho muito grande com vocês também. Mas ele queria um tipo de atenção diferente, ele queria um tipo de atenção que fosse além dessa relação de criadora de conteúdo e inscritos. E como eu não estava dando esse tipo de atenção para ele, eu respondia a ele de uma forma não tão carinhosa como ele queria, vamos assim dizer. Ele começou a fazer alguns ataques, mini ataques, né, contra mim, falando que ele iria se desinscrever do canal porque eu sou como todas as outras mulheres, nenhuma mulher nunca foi boa pra ele, nem mulher trans, nem mulher cis nunca foi boa pra ele, e que eu não sou diferente das outras, e que ele iria se desinscrever, e quando ele fazia isso eu ignorava. Até que teve um momento em que essas coisas foram se intensificando, ele foi fazendo muitos comentários desse tipo, e chegou ao ponto de ele começar a querer me chantagear com a inscrição dele, né? Dele falar que se eu não apresentasse mulheres pra ele, que ele iria se desinscrever do canal, se eu não desse pra ele essa atenção, né, que ele queria, se eu não provasse pra ele que eu sou diferente das outras mulheres, ele iria se desinscrever do canal. E aí eu falei, então pode se desinscrever, inclusive você tá sendo aqui silenciado, e bloqueei ele, né? Ele não tem mais acesso aqui. Bloqueei ele porque a coisa tava feia aqui. E teve algum vídeo meu, eu não vou lembrar em qual vídeo foi, mas teve algum vídeo que eu comentei sobre isso, né? Que eu falei do que ele tinha dito. E depois eu falei, né? Tipo, incels? Acho que sim. Eu fiz algo mais ou menos desse tipo. Não me arrependo de ter bloqueado ele. Não me arrependo de jeito nenhum, porque eu acho que tava ficando uma situação perigosa ali, sabe? Tava o iniciozinho de algo que poderia ser perigoso no futuro. Então, eu não me arrependo nem um pouco do que eu fiz. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que pensar em alguma forma de lidar com essas pessoas. Porque sempre que a gente fala de incels, a gente pensa no quanto que eles são patéticos, né? A gente pensa por esse lado. E, de fato, incels são patéticos, né? De fato, é patético esse tipo de coisa que eles têm, esse tipo de pensamento que eles têm de que mulheres devem alguma coisa pra eles e que mulheres deveriam ser subjugadas, que mulheres deveriam se subjugar a eles, que mulheres deveriam ser um objeto deles, e de que mulheres, enfim, estão ali quebrando uma ordem natural das coisas. É ridículo, é risível, é patético a forma como eles ficam também se autodepreciando. Mas ao mesmo tempo é muito perigoso, porque às vezes acaba acontecendo coisas como o que aconteceu com a Ingrid, né? Como o que aconteceu com a Sol. Às vezes acaba acontecendo alguns ataques a escolas, porque incels, além de ser algo patético, é algo triste, é algo muito triste, porque se essas pessoas estivessem bem consigo mesmas, elas não iriam ficar alimentando esse ódio, elas não iriam estar em fóruns de autodepreciação, elas não estariam alimentando esse tipo de sentimento nelas. Então são pessoas que precisam de terapia, tá? São pessoas que elas lembrando, todo mundo precisa de terapia, mas eu tô falando que precisam de terapia por um motivo maior do que o das demais pessoas. São pessoas que sofreram muito bullying, que sofrem bullying, e que esse bullying acaba alimentando isso, acaba reforçando esse tipo de pensamento que essas pessoas têm. Então eu não acho que a gente deva tratar incels como pessoas que são doentes e que a gente deva dar a atenção que eles estão requerindo, né? Para que eles não façam algo horrível, não é isso. Mas eu acho que a gente tem que tratar incels com mais seriedade, sabe? A gente tem que tratar
o assunto de bullying com mais seriedade do que a gente já trata. Porque ultimamente bullying tem sido muito falado, né? De uns anos para cá tem sido visto como realmente um problema social, mas isso tem que ser mais reforçado ainda. Porque talvez se essas pessoas não sofressem esse bullying que elas sofrem, talvez elas não se fechassem dentro dessas bolhas de autodepreciação. Não estou dizendo que esses caras seriam pessoas boas, não estou dizendo que esses caras não fariam nenhum comentário misógino, e não estou dizendo que esses caras não cometeriam crimes como que aconteceu com a Sol. Não estou dizendo isso. Mas talvez a incidência desses crimes fosse menor. Talvez a incidência desses ataques fosse menor, se as pessoas não estivessem sofrendo tanto bullying. Então, eu não acho que a gente tem tratado o assunto de incels da forma como a gente deveria tratar. Obviamente que quando eles nos atacam, né, nós, mulheres, quando nós somos atacadas por eles, obviamente que a tendência é a gente devolver esse ataque. E a gente não tá errado em fazer isso, e provavelmente se o incel me atacar, provavelmente eu vou devolver o ataque também. Né? Vai ser a reação, né, que eu vou ter. Mas a gente tem que pensar em formas de combater esses fóruns, sabe? A gente precisa que a polícia passe a fiscalizar melhor esses fóruns. Pare de tratar isso como uns grupos de adolescentes revoltados, porque eles são perigosos, né? O que aconteceu com a Ingrid é uma prova de que isso é perigoso. A Lola tá há anos tentando fazer com que esse tipo de coisa receba uma atenção maior e ela não consegue, né? Ela não conseguiu até agora fazer com que a gente tenha esses fóruns sendo levados a sério. A gente não tem isso. Então a gente precisa que essas coisas tenham uma fiscalização ainda maior, porque eu sei que tem uma mínima fiscalização, mas a gente precisa que essa fiscalização seja maior. A gente precisa que as empresas de buscadores, né, como a Google, por exemplo, façam um trabalho mais reforçado em banir esse tipo de coisa, porque essas pessoas elas têm, por exemplo, sites com vários textos horríveis dizendo, né, explicitamente aversão contra mulheres, e esse tipo de coisa ainda é facilmente achada nos buscadores. Esse tipo de coisa ainda é facilmente encontrado. Então, o cara que está ali já sofrendo esse bullying, que está se sentindo preterido pelas mulheres, ele acaba caindo nesses lugares com muita facilidade. Ele acaba caindo nesses nichos com muita facilidade. O que só aumenta essa aversão dele a si próprio e às mulheres. O que pode culminar nesses crimes. Tanto crimes de perseguição virtual quanto crimes de perseguição real, né? E alguns massacres e coisas do tipo. Então, eu acho que isso tem que ser levado mais a sério. Eu acho que a gente tem que pensar em formas melhores de tratar essas pessoas. Mais uma vez, eu não estou dizendo que a gente tenha que tratar eles como pessoas que são doentinhas e que merecem ali uma empatia absurda da gente. Não estou dizendo isso, não estou dizendo que a gente tem que ter empatia com o incel, mas eu estou dizendo que a gente tem que pensar em como a nossa sociedade pode tratar desse problema social, antes que esse problema social acabe tomando proporções ainda maiores do que já tomou. Porque até o momento, apesar da gente ter muitos fóruns de incels, a gente ter muitas coisas assim, eles não são grupos com tanta força, eles ainda são grupos pequenos, mas eles estão crescendo. Os ataques que eles fazem estão aumentando. Isso pode acabar chegando em um ponto que a gente não consiga mais controlar, que a nossa sociedade não consiga mais controlar. Então a gente tem que começar a cuidar disso agora, sabe? Seria importante que dentro de escolas a gente falasse mais sobre isso, que a gente falasse mais sobre misoginia, sabe? Porque muitas vezes esse tipo de comportamento incel começa na adolescência, começa dentro de escolas mesmo, dentro de ambientes escolares. Não é à toa que alguns dos ataques acontecem dentro desses ambientes, né? Então, seria muito importante que o governo levasse isso mais a sério. Não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, principalmente, porque acho que nos Estados Unidos é que essa coisa é ainda mais forte, né? Tanto que nos Estados Unidos é comum, infelizmente, ter ataques a escolas, né? De pessoas armadas atacando escolas. Tanto porque é mais fácil conseguir uma arma nos Estados Unidos, é extremamente fácil, e me preocupa muito como que a gente está tendo uma flexibilização no porte de armas aqui no Brasil, isso me preocupa muito. Então, enfim, nos Estados Unidos a gente tem essa coisa, né? E a gente tem também os incels crescendo por outros motivos também.
Mas enfim, lá parece que tem muito mais do que aqui, mas aqui também tem. E a gente precisa se preocupar com isso. A gente precisa pensar em formas de combater esse tipo de comportamento. E sobre a morte da Ingrid, foi muito triste mesmo. A comunidade gamer sofreu um baque, né? Eu não sou gamer, eu não faço parte da comunidade gamer, meu namorado é gamer, né? Eu até jogo de vez em quando, mas não faço isso com frequência e às vezes eu até sinto dor de cabeça quando eu tô jogando. Às vezes eu fico meio tonto, eu preciso parar. Então eu não sou gamer, mas eu sou nerd, né? Tô dentro do ambiente por outros motivos. Porque eu sou nerd, quem me acompanha vê, né, que de vez em quando eu tô com alguma camiseta assim de alguma HQ, de alguma coisa do tipo. Quem me acompanha no Instagram vê assim, algumas coisas de Pokémon pela minha casa, vê umas sabres de luz, vê varinha da Opologia que eu comprei. Pra vocês terem uma ideia, a minha gata agora tá vestida de Pikachu. Não a Pandora, minha outra gata tá vestida de Pikachu. Depois eu mostro pra vocês no final do vídeo. Então, assim, eu tô dentro do meio nerd, né? E dentro do meio nerd tem muitos incels. Tem muitos incels mesmo. Eu não diria que seja culpa das coisas que tem no meio nerd, que não é culpa da mídia, das mídias nerds, né? Eu não digo que a culpa disso seja dos jogos, que a culpa seja das HQs, dos filmes, das coisas que compõem as nossas culturas dentro do meio nerd. Não diria que a culpa tá ali, mas que a culpa tá na exclusão que nerd sempre sofreu, né? Porque é uma coisa muito atual que nerd tenha virado algo legal. Quando eu era criança, né, nos anos 90, início dos anos 2000, não era legal ser nerd. Não era mesmo legal ser nerd, né? Tipo, eu ia pra escola com o caderno da Electra, eu ia pra escola com o caderno do Hulk, e às vezes as pessoas achavam aquilo infantil, sabe, demais. Hoje em dia não, hoje em dia é a coisa mais legal do mundo. Mas quando eu era criança e no início da minha adolescência não era assim. Não chegava a sofrer bullying, eu, né, pessoalmente não chegava a sofrer bullying, mas acontecia muito de pessoas nerds sofrerem bullying, né? É, e isso criou uma exclusão, isso criou bolhas, né? As pessoas nerds começaram a fazer bolhas, né? Para poder, enfim, terem pessoas iguais a elas ali ao redor. E essa cultura de criar bolhas acabou fazendo com que tivessem aversão ao que estava fora daquela bolha, porque o que estava fora daquela bolha atacava. E acabou que isso criou um campo fértil para incels, né? O meio nerd virou isso. Tanto que hoje em dia a gente vê muitas coisas super preocupantes no meio nerd. Agora que a gente tem várias pessoas adentrando os meios nerds também, várias pessoas tendo coragem de se assumir nerd, né? Porque antes já tinha muita gente que era nerd, mas não tinha coragem de assumir. E a gente vê essa misoginia sendo muito gritante dentro do nosso meio. Dentro do meio gamer, dentro do meio de HQs, né, de fãs de HQs, dentro dos otakus, dentro de todos esses lugares a gente vê uma misoginia muito forte acontecendo. Isso não tem relação com as mídias em si, porque quando a gente para analisar, as mídias nerds elas são geralmente contra esse tipo de coisa, né? Por exemplo, tem X-Men que é contra a exclusão de minorias, mas a gente vê muito nerd que é preconceituoso com LGBTs, que é preconceituoso contra mulheres, com negros, e que é fã de X-Men, algo que não faz o menor sentido. Ou fãs de Star Wars que são a favor da ditadura, né, ditadura militar, sendo que a saga toda de Star Wars é do combate à ditadura militar. Mas a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, então eu não diria que seja culpa das mídias. Eu vou deixar linkado aqui em alguns textos de notícias sobre a morte da Ingrid. Um deles é o da Lola, e nesse texto a Lola fala muito, né, sobre como que o meio gamer ele alimenta esse tipo de coisa, só que ela fala que a culpa em parte seria dos games, porque segundo ela, né, quando você mata alguém nos jogos, né, você acaba ficando dessensibilizado para mortes de pessoas na sua vida, né, de mortes reais. Então, os games teriam culpa disso, é o que a Lola diz. Eu discordo dela. Eu não sei se tem alguma base psicológica de fato nisso. Pode ser que tenha, tá? Pode ser que tenha alguma base psicológica nisso, mas se tem, eu desconheço. E eu não acho que a culpa seja dos games em si. Eu acho que a culpa é realmente dessa exclusão que pessoas nerds sofreram por tanto tempo, né?
Porque, gente, acho que foi de 2010 pra cá que Ned passou a ser uma coisa legal, né? Acho que foi mais ou menos dessa época pra cá. Então, eu acho que a culpa é mesmo dessa exclusão sofrida até então, que é o que a gente vê acontecendo com os incels, né? Então, a gente tem que pensar muito sobre como combater esse tipo de coisa, sobre como combater bullying. E dentro do meio gamer foi um abalo muito grande a morte da Ingrid e muitos jogadores de Call of Duty, né, que é o jogo que ela jogava, fizeram homenagem a ela. Eles marcaram de ir em uma igreja dentro do jogo para poder prestar uma homenagem a Ingrid, como se fosse um enterro dela ali, como se fosse o velório dela. E é muito triste, né, toda essa situação. Eu também fiquei bastante abalado com a morte dela, acho que quase todo mundo ficou, principalmente quem é nerd. E falando sobre incels especificamente, eu vou deixar a indicação aqui para vocês de um vídeo que o nome é Incels, que é o vídeo da ContraPoints, que é a Natalie Wynn. A Natalie Wynn é uma mulher trans muito foda, ela é estadunidense, então os vídeos do canal dela, do ContraPoints, são todos em inglês, mas a maioria deles tem legenda em português. Às vezes, assim que o vídeo sai, demora um tempo até alguém legendar ele em português, mas tem legenda. Então, nesse vídeo de Incels mesmo, tem legenda. Eu sugiro muito que vocês assistam ao vídeo de 2018. E é um vídeo excelente, porque a Natalie, eu diria que ela é uma das melhores youtubers do mundo, porque ela faz um trabalho muito primoroso, ela analisa muito bem as coisas, ela é uma grande fonte de inspiração para mim, né? Apesar de que o tipo de conteúdo que eu faço, a forma como eu faço varia do dela, né, bastante, mas ela é uma fonte de inspiração para mim. Ela trata de assuntos complexos e ela faz isso de uma forma, assim, primorosa. E ela usa muitos recursos de artes cênicas também para poder fazer os contrapontos dela sobre os assuntos. Então, eu recomendo muito o vídeo dela, recomendo muito o canal dela. Se você gosta do tipo de conteúdo que eu faço, você vai amar o conteúdo dela, porque é realmente um trabalho primoroso. Então, eu recomendo muito o canal da Natalie, eu recomendo muito ContraPoints, e recomendo principalmente esse vídeo de Incels, que é um vídeo assim, onde ela dá uma aula maravilhosa sobre Incels. É uma aula incrível mesmo, então eu recomendo muito que vocês façam isso, tá? Que vocês procurem. O vídeo vai estar na caixa de descrição aqui embaixo também, né? Junto com os outros links. Vai estar o vídeo, então vão lá dar uma olhada, assistam. Para ativar as legendas em português é só vocês apertarem naquele C e C, né, que tem dois Czinhos ali. Vocês apertam ali, selecionam que querem a legenda em português que vai estar lá. Então, enfim, fica aqui uma indicação para vocês. E mais uma vez eu vou pedir para que vocês assistam anúncios caso tenham tido anúncios nesse vídeo, até então não sei se ele foi desmonetizado ou não, porque realmente o canal sofreu um baque nessa última semana com desmonetização de vídeos, né? Eu lancei 3 vídeos na semana passada, 2 deles tiveram os anúncios reduzidos, né? Então, enfim, teve anúncios, mas foram reduzidos a quantidade de anunciantes. Isso vai afetando o canal. Geralmente são vídeos que eu faço com mais cuidado, né? Com mais pesquisa e acontece esse tipo de coisa. Tanto que é por isso que eu estou tentando mudar, espero que essas mudanças que eu esteja fazendo aqui tenham um resultado positivo. Mas se aparecer anúncio, por favor, assistam, porque ajuda muito o canal. E também compartilhem meu vídeo por aí, porque isso também é uma outra forma de ajudar muito aqui o Transmissão. E não esqueçam de deixar aquele like caso vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. Eu vejo vocês na próxima. Até mais. Ei, meu Pikachuzinho. Os inscritos querem te ver também. Só a Pandora que fica aparecendo, né? Ali a Pandora, aquela parecida. Os inscritos querem te ver também, Laverne. Que gente. Ai, ai. Em outro vídeo eu mostro ela melhor. Ela tá sonolentinha. Mas é essa daqui, minha Pikachuzinha.